A OTAN está em choque, mas paralisada. Três caças russos MiG-31 invadiram o espaço aéreo de um membro crucial por 12 minutos, em rota para a capital. E a resposta ocidental foi de 12 minutos de atraso, uma humilhação que expõe a sua farsa. Enquanto a Europa finge solidariedade vazia, com condenações que não passam de palavras, o Ocidente lucra descaradamente. Eles alimentam a escalada da tensão e vendem quase US$ 1 bilhão em armamentos para a Polônia, usando a instabilidade na antiga República Soviética para manter o lucro e o controle. Mas a verdade brutal que a mídia ocidental esconde é que a crise na Rússia não é apenas econômica, com falências e escassez de combustível atingindo as ruas, mas uma falha sistêmica muito maior do Ocidente em reconhecer uma inevitável e dolorosa mudança global de poder. Aquilo que chamam de defesa é, na verdade, uma cortina de fumaça para enganar você. Enquanto a OTAN cambaleia, líderes mundiais se reúnem em acordos secretos, do Paquistão e Arábia Saudita em pactos nucleares à súbita paz entre EUA e China, redefinindo todo o tabuleiro geopolítico longe dos olhos do público. Você precisa ver os fatos que ninguém ousa revelar. De onde você nos assiste? Compartilhe nos comentários abaixo. Jatos de combate russos invadiram o espaço aéreo da Estônia, um membro da OTAN, durante 12 minutos. Imagine a tensão, o medo de que um erro de cálculo, uma falha na comunicação, possa escalar para algo impensável, afetando a sua segurança, a sua paz. Três jatos MiG-31 russos, com seus transponders deliberadamente desligados, uma tática de sigilo clara e provocativa, que muitos dirão ser uma resposta às movimentações da OTAN perto de suas fronteiras, penetraram o espaço aéreo estoniano, perto da pequena ilha de Vindloo, por 12 tensos minutos. O percurso desses caças não era aleatório. Eles estavam em rota direta para Tallinn, a capital da Estônia, antes de manobrarem e circularem a ilha. Não se tratou de um erro de navegação ou de uma deriva acidental. Foi uma incursão calculada, um teste direto à soberania e à tão alardeada prontidão de uma nação, membro da OTAN. A resposta da aliança, frequentemente elogiada por sua agilidade e capacidade de dissuasão, expôs, no entanto, uma vulnerabilidade surpreendente, se não previsível. Caças F-35 italianos, aeronaves de última geração, foram mobilizados, mas a realidade é fria e implacável. Foram necessários 12 longos minutos para que esses interceptores pudessem sequer se aproximar dos jatos russos. 12 minutos para reagir. Nesse ínterim, os jatos russos já haviam concluído sua missão de reconhecimento ou demonstração e recuado para a segurança de seu próprio espaço aéreo. 12 minutos. Imagine o que poderia ter acontecido nesse período: uma falha na comunicação, uma interpretação errônea, uma escalada descontrolada. 12 minutos de silêncio do transponder, 12 minutos de voo não autorizado sobre um território europeu, 12 minutos que revelaram uma falha crítica na capacidade de resposta imediata da OTAN em seu próprio quintal. A comissária da União Europeia, Kaja Kallas, imediatamente condenou o ato, classificando-o como uma provocação extremamente perigosa. Mas as palavras, por mais veementes que sejam, não alteram a fria cronologia dos fatos. Ela ainda declarou, com um tom de desafio, que Putin está testando a determinação do Ocidente e não devemos mostrar fraqueza. No entanto, a verdadeira fraqueza não reside apenas na provocação, mas na lentidão e na previsibilidade da reação. Na janela de oportunidade que foi oferecida e que, para alguns, parece ser uma característica recorrente. Esta não é apenas uma exibição de força por parte de Moscou, é uma dissecação em tempo real da prontidão defensiva europeia. Um lembrete vívido de que a retórica da união e da prontidão pode colidir brutalmente com a realidade operacional no terreno. O incidente na Estônia é um sinal claro de que as fronteiras do norte do Mar Negro, assim como outras áreas de interesse de Moscovo, permanecem um ponto de fricção intenso, onde cada minuto de atraso pode ter consequências drásticas. As ações não ditas, a frieza dos números, falam mais alto que os comunicados oficiais
e as condenações apressadas. O Ocidente precisa confrontar a diferença entre o que diz e o que de fato demonstra. É um teste, sim, mas para quem? Este incidente não é apenas uma violação de fronteiras, é um confronto direto de vontades, revelando a frágil linha entre a dissuasão e a escalada de uma crise global. Fique conosco para descobrir o que o governo estoniano planeja em resposta e como isso redefine o tabuleiro da segurança europeia, na próxima parte decisiva da nossa análise. 12 minutos. Foi quanto tempo a OTAN levou para reagir à violação do espaço aéreo, revelando uma falha crítica em sua defesa. Esse atraso não é apenas um número, é a diferença entre a segurança e a vulnerabilidade para milhões de pessoas que contam com a promessa de proteção da aliança. O Ministério de Relações Exteriores da Estônia, compreensivelmente, convocou o embaixador russo para um protesto formal. Classificou a incursão como brutal e sem precedentes. É uma resposta esperada, mas que mal arranha a superfície da profunda inquietação que se instalou. A comissária da União Europeia, Kaja Kallas, de fato chamou o incidente de provocação perigosa, e deveria ser. Mas qual foi a resposta concreta da União Europeia? Ela foi notavelmente silenciosa, meramente solidária. Este silêncio ensurdecedor, esta solidariedade vazia, é exatamente o que nos alerta para o perigo iminente. Como bem observou o Enforcer Matt, e cito, a solidariedade da UE com a Estônia não significa absolutamente nada. É o mesmo que enviar palavras gentias, não muda nada. Isso não é apenas uma crítica, é um diagnóstico sombrio da ineficácia de um sistema que deveria proteger. A verdade inconveniente é esta. A OTAN levou 12 minutos para reagir a esta violação crítica. 12 minutos. Pense nas implicações disso. Em um cenário real de conflito, 12 minutos podem ser a diferença entre a defesa e a catástrofe. Este lapso de tempo não é um detalhe técnico, levanta sérias e perturbadoras questões sobre a verdadeira capacidade de resposta rápida da aliança. Estamos falando de um teste brutal à sua prontidão militar, e, francamente, a aliança parece estar falhando miseravelmente. O Enforcer Matt alertou ainda, com uma clareza alarmante. A OTAN precisará fortalecer a defesa do espaço aéreo dos Estados Bálticos se quiser protegê-los. Sem essa fortificação real, sem essa prontidão tangível, a tão propalada promessa de defesa mútua se desfaz em uma miragem perigosa. Deixa os membros mais vulneráveis do que nunca. A lentidão da resposta não é apenas um erro isolado ou uma falha de comunicação, é um sintoma de uma fraqueza estratégica mais profunda. Uma hesitação letal que pode e provavelmente irá custar caro a todos os envolvidos. A credibilidade da aliança está em jogo. A segurança de nações inteiras pende por um fio tênue. A confiança em suas capacidades está erodindo a cada incidente não respondido com a agilidade necessária. A grande questão, então, é: a promessa de defesa coletiva da OTAN é uma realidade ou apenas um mito conveniente diante de uma agressão real? Enquanto a OTAN e a União Europeia buscam respostas meramente diplomáticas, a Polônia não está perdendo tempo com discursos. O que eles estão fazendo nos bastidores para se preparar para um conflito iminente é algo que todos precisam saber. A Polônia está gastando 780 milhões de dólares em mísseis antitanque Javelin. Esta não é uma simples compra, é um sinal claro de pânico, uma corrida desesperada para blindar-se contra o que eles veem como uma ameaça iminente. O medo, meus amigos, é palpável no ar, transformando nações em fortalezas. O governo polonês, sob a sombra das recentes e chocantes incursões russas em seu território, age com uma prontidão de guerra assustadora, quase febril, visivelmente impulsionado por um medo profundo e uma determinação de ferro. Eles não estão apenas comprando equipamento, estão se armando massivamente, transformando sua nação em uma fortaleza inexpugnável. Ou pelo menos é o que esperam conseguir com essa corrida armamentista sem precedentes. A aprovação dos Estados Unidos para a aquisição de mais de 2.500 mísseis antitanque Javelin,
Um contrato que chega a 780 milhões de dólares, uma soma astronômica, é apenas a ponta de um iceberg gigantesco que revela a magnitude de sua preparação. Este é um investimento brutal em capacidades defensivas, um sinal inequívoco de que Varsóvia está disposta a gastar fortunas e a realocar recursos massivos para qualquer eventualidade, para qualquer cenário de confrontação que eles consideram cada vez mais provável. Mas a estratégia polonesa vai muito além do mero combate a tanques no campo de batalha terrestre. A Polônia entende perfeitamente a nova e brutal face do conflito moderno, onde ameaças aéreas de baixo custo, como drones, podem causar danos desproporcionais e surgir de forma silenciosa, sem aviso prévio, ignorando as defesas convencionais. É precisamente por essa razão que adotaram uma metralhadora multicanos de fabricação doméstica, um sistema inovador e letal, desenhado especificamente para abater esses drones que tanto os aterrorizam. Sim, drones, essas ameaças furtivas, por vezes mortais, que cruzam fronteiras com uma impunidade alarmante, revelando as falhas gritantes na defesa aérea tradicional e expondo a vulnerabilidade de qualquer nação. Esta arma de 12,7 milímetros não é apenas mais um item no arsenal polonês. É uma besta tecnológica de última geração, uma resposta direta e violentamente eficaz à humilhação de ter seu espaço aéreo violado repetidamente. Ela é capaz de disparar até 3.600 tiros por minuto. Pensem na dimensão disso: 3.600 projéteis em apenas 60 segundos, criando uma barreira de fogo praticamente impenetrável e uma zona de negação para qualquer intruso aéreo de pequeno porte. E não se trata apenas de força bruta sem inteligência, a arma integra sistemas avançados de mira e radar, permitindo uma precisão letal contra alvos rápidos e diminutos. É uma jogada calculada, um passo agressivo que demonstra a profundidade de sua ansiedade e de sua intenção de dissuasão. Como observou o especialista Enforcer Matt, com uma clareza que ressoa como um sino de alarme e uma advertência velada, a Polônia está indo além e parece estar muito assustada com a incursão de drones em seu território há poucos dias. O nível de paranoia é elevado, a militarização é rápida e visível, e o resultado é uma escalada de tensões que poucos ousam nomear abertamente, mas que é inegável. A Polônia está se preparando para o pior cenário possível, e este tipo de preparação em tal escala não pode e não passa despercebido pelos vizinhos. É uma aposta alta, uma aposta que coloca toda a região em um estado de alerta máximo. O medo é, sem dúvida, o catalisador primário para essas ações, mas a ação em si é a faísca que pode acender uma fogueira incontrolável em toda a Europa Oriental. Eles estão construindo um muro de aço, mas a pergunta crucial é: para que lado, de fato, esse muro realmente aponta, e o que ele busca conter ou provocar? Mas será que esta fortificação é uma verdadeira defesa ou apenas uma provocação que leva a um abismo ainda maior? Enquanto a Polônia se fortalece, as notícias da Rússia são desastrosas. O que está acontecendo no campo de batalha e na economia russa? Imagens chocantes e indiscutíveis agora mostram grandes quantidades de equipamento militar russo destruído perto da região de Kursk. Cada tanque carbonizado, cada veículo blindado reduzido a sucata representa não apenas uma perda material, mas um golpe direto na promessa de estabilidade e poder. As famílias observam ansiosas o espectro de uma crise econômica profunda que se aprofunda, sentindo o peso das consequências que se espalham silenciosamente por toda a nação. Vídeos devastadores circulam, revelando pilhas de metal retorcido, provas irrefutáveis de perdas militares pesadíssimas, uma realidade que a propaganda oficial tenta, em vão, minimizar. A catástrofe militar tem um espelho direto e cruel na economia interna. Mesmo vozes que antes ecoavam a linha oficial estão agora a queixar-se abertamente. Temos notícias dos propagandistas russos reclamando da recessão na Rússia, das próximas demissões nas empresas russas e da inflação, revela Anton Gerashchenko, expondo a crescente fissura no controlo da informação.
A pressão da realidade econômica está a quebrar o muro da desinformação. A recessão não é mais um sussurro. É uma realidade brutal que se manifesta em cada demissão anunciada, em cada preço que dispara nas prateleiras dos supermercados. A inflação corrói o poder de compra, transformando os salários em meras frações do que valiam. Os propagandistas, numa tentativa desesperada de desviar a atenção do verdadeiro problema, encontram bodes expiatórios convenientes. Ele coloca a culpa nos oligarcas que estão no comando das empresas, o que é algo que obviamente ele tem que fazer. Ele não pode colocar a culpa em Putin, explica Enforcer Matt, desnudando a fragilidade da narrativa imposta. Esta é a linha oficial, a única que podem seguir sem sofrer retaliação. A incapacidade estrutural da Rússia de manter sua indústria de guerra é um calcanhar de Aquiles alarmante, evidenciada pela disparidade entre a destruição no campo de batalha e a lentidão da produção de novos equipamentos. A capacidade de reabastecer as perdas militares está seriamente comprometida. Pior ainda, os ataques direcionados a refinarias de petróleo, vindos do estado em conflito, são mais do que meros incidentes. São golpes estratégicos que visam paralisar a espinha dorsal energética. Esses ataques não só ameaçam o fornecimento de combustível para o exército, mas também para o transporte civil, a agricultura e as indústrias, criando um efeito dominó catastrófico. O fluxo de combustível, essencial para a logística e para o dia a dia, está sob constante ameaça. Isto não é uma desaceleração, é uma paralisia gradual que se manifesta em escassez, em preços que disparam e em demissões que se tornam inevitáveis. A imagem de uma Rússia forte e resiliente desintegra-se sob o peso esmagador de uma realidade econômica cada vez mais sombria, onde o cidadão comum sente o aperto em sua vida diária. Mas a crise não para por aí. A Rússia enfrenta uma escassez esmagadora de combustíveis. Como Putin está lidando com essa nova catástrofe? E qual será o próximo movimento em seu tabuleiro de xadrez desesperado? Metade dos postos de gasolina na região de Stavropol estão sem combustível, e isso é apenas o começo de um colapso. O pânico nas ruas é palpável, mas o verdadeiro horror reside nas mortes misteriosas de figuras-chave, como Alexander Tunin, CEO de uma empresa vital para a defesa russa, revelando a mão oculta por trás do caos. A situação em Stavropol não é apenas uma escassez pontual, é um microcosmos do que está por vir. Um prenúncio sombrio da falha sistêmica que se aprofunda rapidamente. Um morador relatou via Telegram, com uma voz de desespero audível. Metade dos postos de gasolina estavam sem combustível. Isso não é um incidente isolado, é um sintoma chocante de uma vulnerabilidade explorada. Uma ferida aberta na economia russa que está sendo intencionalmente agravada. A crise de combustível que assola a Federação Russa não é um acaso. Ela é a consequência direta, calculada e brutal dos ataques persistentes daquele território instável entre o Ocidente e o Oriente. Daquele país na fronteira com a Rússia, contra refinarias essenciais. Estes ataques, meticulosamente planejados, somados à crescente incapacidade da Rússia de manter a integridade de seu setor vital de óleo e gás, uma incapacidade que é alimentada por sanções e sabotagens, estão gerando um colapso que muitos se recusam a reconhecer, mas que é inegável. Enquanto o cidadão comum sofre com a escassez, enfrentando filas intermináveis e a paralisação do cotidiano, as elites sentem a pressão de uma forma muito mais definitiva. A morte misteriosa de Alexander Tunin, CEO de uma empresa profundamente envolvida em projetos nucleares, aeroespaciais e de defesa, um pilar da segurança nacional russa, é um sinal perturbador para dizer o mínimo. Como pode um homem com acesso a segredos tão sensíveis, com um papel tão crítico no avanço tecnológico e na segurança do Estado, simplesmente desaparecer ou ser encontrado sem vida em circunstâncias tão obscuras? Isso não é um acidente, é um padrão sombrio que se repete. O analista Enforcer Matt questionou de forma incisiva, levantando a cortina sobre as verdades inconvenientes. O que Putin faz quando não consegue lidar com um problema como este?
ele começa a recorrer ao tratamento de janela. Esta citação não é apenas uma provocação, é um alerta gelado, uma observação perspicaz sobre a brutalidade do poder em momentos de crise extrema. A escassez de combustível paralisa a economia em cascata, afeta a logística militar crítica e a vida doméstica, e semeia uma discórdia social perigosa. Os ataques às refinarias daquele país, na Carta 404, da antiga República Soviética, visam não apenas causar danos materiais, mas desestabilizar a Rússia internamente, forçando-a a desviar recursos e atenção preciosos para resolver problemas básicos de abastecimento. Este é um golpe estratégico orquestrado, onde o Ocidente e seus aliados na região utilizam todos os meios para minar a força russa, explorando cada fragilidade. A morte de Tiunin, assim como a de tantos outros que caíram ou se acidentaram nos últimos tempos, em uma série macabra de incidentes, sugere uma limpeza interna impiedosa, uma purga daqueles que podem ser considerados fracos, comprometidos ou simplesmente inconvenientes na gestão desta crise sem precedentes, ou talvez um aviso para os demais. O custo humano é assustador. A questão fundamental é como a Rússia pode sustentar uma guerra externa e uma visão de mundo global quando está perdendo a batalha em sua própria retaguarda, com a elite pagando o preço mais alto e a população mergulhando no desespero. Enquanto a Rússia luta contra sua própria implosão interna, com sombras de traição e desespero por todos os lados, o mundo não para. Fique conosco para descobrir a nova aliança nuclear que acaba de ser forjada. Um pacto que promete mudar o xadrez geopolítico global de uma vez por todas, revelando o próximo capítulo deste drama. Paquistão confirmou que seu programa nuclear estará disponível para a Arábia Saudita sob um novo pacto de defesa. Isso não é apenas uma notícia, é uma reconfiguração sísmica do poder global, com o perigo iminente de uma escalada nuclear pairando sobre nossas cabeças. As implicações atingem cada um de nós, transformando o mapa geopolítico em um barril de pólvora. O Paquistão confirmou inequivocamente que seu programa nuclear estará disponível para a Arábia Saudita sob este novo pacto de defesa, declarando a ferro e fogo: um ataque a um país é um ataque a ambos. Este não é um mero acordo comercial, não é uma transação qualquer. É, de facto, o primeiro reconhecimento público da extensão da proteção nuclear paquistanesa ao Reino Saudita. Uma manobra estratégica de proporções gigantescas. Isso envia uma mensagem clara, fria e inequívoca ao mundo, e principalmente aos adversários do Paquistão e da Arábia Saudita, sinalizando uma nova era de alinhamentos. Como afirmou o influente Enforcer Matt, com a gravidade que a situação exige, Paquistão protege a Arábia Saudita com armas nucleares, e isso é obviamente muito importante, sublinhando a magnitude deste desenvolvimento. O Ministério da Defesa do Paquistão enfatizou com uma seriedade calculada que este arranjo pode e vai dissuadir potenciais agressores, aqueles que veem a instabilidade como uma oportunidade, redefinindo as regras do jogo e a balança de poder no Oriente Médio de forma irreversível. Eles não param por aí. Este pacto pode eventualmente incluir outros parceiros, estados soberanos cansados da imposição externa, solidificando um bloco de poder emergente que desafia abertamente a ordem unipolar imposta por décadas. Enquanto o Ocidente, em sua arrogância, tenta impor sua visão de mundo e seus valores a todos, esta aliança demonstra uma autonomia e uma capacidade de manobra que simplesmente não podem ser ignoradas ou subestimadas. Os movimentos erráticos e muitas vezes agressivos de Washington em relação ao Irã, à Síria e a outros estados da região só aceleraram este realinhamento estratégico profundo, empurrando nações a buscar segurança em outros lugares. Estamos testemunhando a formação de um novo eixo geopolítico, um bloco verdadeiramente independente e com sua própria e formidável força de dissuasão nuclear, capaz de se opor a qualquer interferência externa. Isso muda drasticamente o cálculo de risco para qualquer potência que pense em impor sua vontade ou em interferir na soberania desses estados, criando um novo paradigma de segurança.
A busca desesperada por segurança, a defesa intransigente de interesses nacionais e a recusa em se submeter estão levando a um cenário onde as armas nucleares se tornam um ponto central de novas alianças, afastando-se do controle unilateral das potências tradicionais. É uma resposta direta e contundente à pressão incessante, à desestabilização contínua e à instabilidade fabricada que o Ocidente tem gerado na região, uma bofetada nas políticas intervencionistas. A pergunta crucial que nos assombra é como o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, reagirá a esta nova e potente aliança nuclear que desafia diretamente sua hegemonia e seu poder no Oriente Médio, um poder que já se mostrava erodido. Mas o que significa tudo isso para o futuro da segurança energética global, para a dominância do petrodólar e a potencial e irreversível desdolarização do comércio internacional? Fique ligado, porque os próximos movimentos no tabuleiro geopolítico podem ser ainda mais chocantes. E a verdade é que você precisa estar preparado para o que está por vir.